Agora 8 horas e 22 minutos em nossa querida Jequié. Um grande abraço a você que ligou seu rádio agora, ouvindo a gente, programa Jesus, Eu e Você. É essa conexão de bênçãos no seu rádio. É quando você se sente abençoado através da palavra de Deus. E a partir de agora, você vai ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com você nesse dia o que está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, no versículo 26. E o tema dessa mensagem que eu quero falar para você nessa manhã é: quem é o maior? Quem é o maior? Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa hora, você que me vê também nessa hora, eu quero te dizer, em nome de Jesus, qual a maneira, de qual forma nós devemos nos ver individualmente, introspectivamente, e de que forma nós temos que nos ver na sociedade. De que forma eu devo olhar para a minha vida introspectiva e de que forma eu devo olhar para a minha vida externa. Aquilo que eu sou para a sociedade, aquilo que eu sou para as pessoas, aquilo que eu me acho no meio dela. São duas questões importantes de nós analisarmos. No texto da palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 22, verso 26, Jesus diz assim: mas vós não sereis assim. Antes o maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha o que Jesus diz: antes o maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, vemos aqui que o comportamento da gente vai definir quem na verdade somos, a maneira como eu me comporto diante das pessoas. Nessa passagem das Escrituras, os discípulos estavam disputando um lugar melhor para ficar. Nessa passagem das Escrituras, os discípulos estavam instigados por sua mãe, suas mães, eles estavam instigados a buscar um melhor lugar no reino dos céus. Porque eu gostaria que no reino dos céus o meu filho se assentasse uma à direita e o outro à esquerda. E Jesus vai desmistificar isso. E vai dizer assim: olha, vocês aqui na terra agem desse jeito, mas no reino dos céus não é assim. Vocês precisam entender que o reino que vocês vão ficar, que o reino que vocês vão conquistar, não é igual a este reino que nós estamos vivendo aqui. Que eu não vim aqui conquistar este reino para vocês. Isso por quê? Porque as pessoas da época de Jesus, muitos esperavam, como hoje muitos o fazem, que Jesus viesse conquistar um reino para eles. Que Jesus viesse conquistar com um poderio bélico, com um poderio político. Achavam que Jesus era o Salvador por isso, porque Jesus ia fazer com que os romanos caíssem por terra e que agora os judeus seriam o povo realmente que ia dominar. A dominação que Jesus veio trazer para nós, a dominação que Jesus veio colocar na nossa vida, não é uma dominação literária, acadêmica, não é uma dominação intelectual, não é uma dominação militar, política, mas é algo que vem de dentro. Essa conversão que acontece no ser humano, na vida do ser humano, é algo que Deus faz de dentro para fora por isso. Porque você vai sentir isso, independente do lugar onde você está, independente das pessoas com quem você convive. O que Jesus vai dizer então? Entre vocês não será assim. O maior tem que ser como o menor, e quem governa como quem serve. Mas como é assim, gente? É uma situação de ambiguidade quando você simplesmente quer, o maior é como o menor e o menor como o maior. O que Jesus quis dizer exatamente com isso? Primeiro, eu quero destacar duas situações para você entender bem este versículo da Bíblia. Para você entender bem. Primeiro, não queira ser o maior, não queira ser o menor para ser o maior. Veja bem, Jesus disse, antes o maior seja como o menor. Mas se eu quero ser o menor só para ser maior,
então eu estou errado. Porque quando as pessoas fingem aquela falsa humildade, você já viu como é? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu na verdade não sei nada. Mas no íntimo dele, ele está querendo ser o maior. Ele se faz de menor, mas na verdade ele quer ser maior. Entende? Maior do que o outro, maior do que o seu irmão. Então, não queira ser o menor apenas para ser maior. Algumas pessoas até brincam quando a questão dos lugares onde elas estão, fala assim, gente, eu vou ficar aqui no último lugar, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Nesse caso, não. Porque a pessoa fez isso de forma deliberada. Ela quis ser a última para ser a primeira. Havia uma intenção. Observe, meu irmão, como Deus observa muito mais a intenção. Como Deus observa muito mais a minha motivação do que o serviço. Para Deus é muito mais importante o que me motiva a fazer e não o que eu faço. Então, não queira ser o menor para ser o maior. É uma questão de comportamento, é uma questão interior. Eu vou ilustrar para você falando da vida de Davi. Davi estava no campo naturalmente. Davi, ele se sentia igual a seus irmãos. Mas Davi, ele estava no campo pastoreando as ovelhas de seu pai, porque ele gostava de ovelha. Porque ele se sentia bem com a ovelha. O comportamento natural de Davi, sabe, aquilo que ele sentia por dentro, já o fazia ser aquela pessoa que ele era. É uma questão de natureza, entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Não adianta você querer ser menor só para mostrar para a pessoa que você é, quando na verdade você mesmo sabe que você não se sente o menor. Você se acha. É como a gente fala, você acha que você e que os seus parentes, você acha que você e que a sua igreja são melhores do que os outros. Então, mas muitas vezes fala assim, a gente não é nada. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Já ouviu alguém falar isso? Honras e glória, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Mas por dentro, assim, honras e glórias sejam dadas a mim. Entendeu, minha irmã? Nós precisamos entender isso e tirar essa concepção de ser melhor que a gente tem. Essa vaidade que se tem. É como eu estava dizendo outro dia, são os líderes Dona Florinda. São os crentes Dona Florinda. Por quê? Porque os líderes Dona Florinda chamam os seus liderados e diz, venha cá, tesouro, não se misture com essa gentalha. Os líderes Dona Florinda são aqueles que se acham superiores, mesmo morando na mesma vila, ou seja, mesmo morando na mesma cidade, mesmo estando no mesmo lugar, eles se sentem melhor. Agora, muitas vezes, diz assim, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Seja dada a Ele que é digno. Mas na verdade a pessoa está recebendo o louvor. Entendeu, meu irmão? Quando há um aplauso na igreja, por exemplo, alguém cantou uma linda música e foi aplaudida. Aí a pessoa pega o microfone e diz, essas palmas não são para mim. Ele fala isso, mas na verdade ele sente, eu sou o cara. Porque quando ela desce, vai chegar e dizer, e aí? Gostou da música que eu cantei? Foi linda, não foi? Sou demais. Sou a pessoa. Botei pocando, não foi? Botei pocando. Tem gente que é assim. Então vai determinar se eu me sinto menor, não o que eu falo, mas a maneira como eu me comporto. É como eu falei outro dia, escrevi um texto sobre isso, falando do acima da média. Existem muitos cantores, muitos pastores que se acham acima da média, mas não falam. Só quem falou isso foi o Tales. E porque o Tales falou isso, eu não estou defendendo ele, mas porque ele falou isso, sabe? Ele acabou sendo hostilizado por muita gente. Ele foi hostilizado. Alguns fazem a crítica certa, mas outros hostilizam. Mas muitos se comportam exatamente como o Tales falou. Eu sou acima da média. Eu me acho acima da média. E ser acima da média, como é que eu me acho acima da média? Eu me acho assim quando eu me isolo, por exemplo, porque a ilusão do isolamento é a defesa da minha valorização. Eu me valorizo tanto que eu me acho superior, que eu me acho melhor. Então eu me acho acima da média. Eu me valorizo quando? Quando é que eu me acho acima da média? Quando eu não me relaciono com os meus colegas pastores, porque eu acho que o meu jeito é melhor do que os outros.
que o meu ministério é melhor do que os outros. Não é. O ministério que eu tenho, recebi do Senhor Jesus. E se eu recebi do Senhor Jesus, tenho que me comportar igual a Ele se comportou e se comportava. E o caráter de Jesus é a humildade. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve nele. E o mesmo sentimento que houve nele é querer ser o menor, mesmo sendo o maior. Davi, na verdade, ele era o maior. Porque quando Samuel chegou para ungir os filhos de Jessé, naquele momento que Samuel chegou ali, o que aconteceu? Não era nenhum dos que Jessé apresentou. Jessé, que era o pai, não imaginava que fosse Davi. Passou os guerreiros, passaram os guerreiros. Não. Samuel disse, não é nenhum desses, Jessé. Acabaram seus filhos? Samuel deve ter pensado, meu Deus, o senhor não deve ter me mandado aqui em vão ungir um rei, me preparar tanto que eu ia me encontrar com o rei de Israel e não encontrar aqui. Sabe o que acontece? Jessé diz, ainda falta um, o pequenininho, o menor, está no campo apacentando as ovelhas. Aí o que acontece? O que é que acontece lá? Samuel diz, olha, enquanto ele não chegar, ninguém se assenta nessa mesa. Antigamente, os filhos se assentavam junto com o pai na mesa, e o pai sentava primeiro e autorizava os filhos a sentarem. Pois Samuel disse, ninguém se enquanto ele não chegar. E aí a gente se lembra exatamente do Salmo 23, quando diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Os irmãos de Davi de dentro de casa se comportavam, na verdade, como inimigos de Davi. Mas Davi, ele não se achava maior do que os seus irmãos, mesmo sendo. Observe que Davi matou um leão e matou um urso. Mas ele não chegou para Jessé, seu pai, trouxe a cabeça do urso, a cabeça do leão e disse, aí ó, diz que meus irmãos que são de guerra, quero ver quem deles vai matar um urso com a mão, e eu matei. Quero ver quem vai matar um leão, e eu matei. Davi não dizia isso. Davi matou o urso, Davi matou o leão, para proteger a ovelha, e ficou quieto. Ele não falou nada para ninguém. Ficou quieto. Davi só vai dizer isso lá na frente. Quando Saul duvida que ele é capaz de matar Golias, aí ele diz o que ele fez. Então observe, meu irmão, eu e você não devemos nos gabar de matar o leão e o urso, se for para defender uma ovelha. A motivação de Davi, quando ele matou o urso e o leão, ele matou para defender uma ovelha. Ele não matou para se exibir. Ele não matou para se amostrar, como a gente fala. Que há pessoas que fazem coisas para aparecer. Outros que fazem coisas simplesmente porque eles sentem vontade e desejo de fazer. E naturalmente, aquilo que eles fazem acaba abençoando outras vidas. Você percebe, meu irmão, a diferença? Não queira ser o menor só para ser o maior. Se você quiser, não, de forma deliberada, eu vou me comportar como menor só para eu ser o maior, porque a Bíblia diz isso. Isso é um pecado ainda maior, porque você está usando a palavra de Deus, está fazendo igual o diabo. Está usando a palavra de Deus para se promover. Como o diabo usou a palavra de Deus com Jesus, lá no Monte da Tentação, muita gente quer fazer. Segundo ponto que eu quero que você entenda, ser um menor não significa ser inferior. Ser um menor não significa você se sentir inferior. Não, eu estou assim acabado, porque eu não sou nada, meu irmão. Não sou nada, minha irmã. Eu não sou ninguém. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que, como o homem imagina na sua alma, lá em Provérbios, capítulo 23, diz a Bíblia que, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então você não deve se sentir inferior. Você pode ser o menor sem se sentir inferior. Porque se você se sente inferior, na verdade, você vai estar se autocomiserando. Se você se sente inferior, você vai estar dizendo que você não sabe quem você é. Jesus, por exemplo, ele sabia quem ele era. Ele sabia a missão que ele tinha. Saber quem eu sou está relacionado a eu conhecer a minha missão. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim aqui, o que eu estou fazendo aqui. Então, ser o menor, na verdade, é você não se sentir. É você matar o leão, matar o urso, saber quem você é. Davi não se sentia inferior, não. Ele não se sentia tanto que ele sabia que ele era capaz de matar um urso ou um leão, que não era comum. Aliás, até hoje não é comum
um homem matar um urso ou um leão, ainda mais sendo pastor de ovelhas? Imagine você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora. Você vai se sentir inferior? Você vai se autocomiserar? Você vai se autodepreciar? Você não vai reconhecer os seus valores? Você não vai reconhecer as qualidades que Deus te deu? O dom que Deus te deu? Claro que você tem que reconhecer. Existem valores que nós reconhecemos em nós mesmos. E isso não é errado, não. São dons que Deus nos deu. E esse dom que Deus nos deu, nós reconhecemos. Agora, nós não nos comportamos, veja que é comportamental, nós não nos comportamos em mostrar a ninguém que somos melhores. Você faz e pronto. Você não mata o leão só para mostrar que mata. Você mata para defender a ovelha. E agora, porque você defendeu a ovelha, você vai se notabilizar. Porque você fez quando ninguém estava vendo. Você fez, tanto você canta, por exemplo, tanto você canta em casa no banheiro, adorando a Deus, quanto você canta na igreja. Ontem eu estava cantando uma música que Deus me deu. Eu estava cantando essa música e no momento eu comecei a tocar e de repente veio uma música, eu comecei a tocar essa música de repente, a compor a música e cantar ao mesmo tempo. E de repente eu senti assim um poder tão sobrenatural de Deus dentro de um estúdiozinho que eu tenho lá em casa. E eu comecei a cantar, e eu comecei a cantar, e eu comecei a sentir Deus assim de uma forma tão poderosa naquele momento. Então, estar dentro de um estúdiozinho que ninguém está me vendo, e estar na igreja, eu preciso me comportar igual, entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Você agora está no seu trabalho, seja o melhor no seu trabalho. Mas quando você estiver em casa sozinho, seja exatamente como você é aí. Quando você estiver cantando na frente da igreja, seja o melhor cantando na frente. Mas quando você estiver sentado no banco, que ninguém estiver te olhando, que você estiver de costas para as pessoas, seja também o melhor como você é em cima. Porque você sabe quem você é. E isso não é pecado, não há nenhum pecado nisso. Mas há pecado quando eu me comporto de maneira a mostrar às pessoas, eu faço isso porque eu sou o melhor. É o que eu disse no início. Para Deus, mais interessa a motivação do que o serviço. É o que está dentro do meu coração. Então, não queira ser o menor para ser o maior. Jesus disse, não seja o maior, seja como o menor. Antes o maior seja como o menor, mas não seja o menor só para ser o maior. E ser menor não significa ser inferior ou se sentir inferior. Entenda a palavra de Deus, que Ele te abençoe ricamente, em nome de Jesus.